único corpo em Cristo. Antes de tocar o nosso último importante tema, queremos deter o nosso pensamento sobre o caminho recorrido, para resumir as etapas passadas. Tentamos mostrar simplesmente e explicar claramente algumas das experiências que atravessam habitualmente os cristãos. Mas é evidente que os novos descobrimentos que realizamos, à medida que procedemos como nosso Senhor, são numerosos e devemos velar contra a tentação de simplificar além da medida a obra de Deus. Isto poderia induzir-nos numa grande confusão. Alguns filhos de Deus acreditam que a salvação, que para eles compreende igualmente a questão de viver uma vida santa, reside inteiramente no saber apreciar o valor do sangue de Cristo. Tem razão de insistir sobre a necessidade de vigiar para estar em regra com Deus a respeito de certos pecados conhecidos, assim como sobre a eficácia contínua do sangue de Cristo que cancela os pecados que cometemos, mas eles pensam também que aquele sangue cumpre tudo. Eles acreditam numa santidade que significa simplesmente a separação do homem de seu passado. Eles creem que, cancelando o que o homem cometeu, sobre a base do sangue vertido, Deus separa este homem do mundo a fim que lhe pertença e que esta seja a santidade, e de detém aqui. Eles ficam então deste lado das exigências fundamentais de Deus, em consequência, dos recursos abundantes que Ele tem provido. Espero que, neste ponto, tenhamos percebido claramente como este modo de interpretar é incompleto. Existem outros que vão mais longe e reconhecem que Deus os tem incluído na morte de seu Filho sobre a cruz, a fim que seu velho homem seja crucificado em Cristo, e eles sejam libertos do pecado e da lei. Estes têm uma fé real no Senhor porque gloriam-se em Jesus Cristo e cessaram de colocar sua confiança na carne. Deus tem neles um fundamento claro, sobre o qual pode edificar. E desta posição de partida muitos chegaram além, e reconheceram que a consagração adotando esta palavra em seu verdadeiro sentido significa abandonar-se sem reservas nas mãos do Senhor para segui-lo. Tudo isto representa somente os primeiros passos, partindo dos quais teremos alcançado outras fases da experiência preparada por Deus para nós, e que muitos conhecem. É sempre essencialmente necessário recordar-nos que cada passo, ainda que represente um fragmento precioso da verdade, não é para nada, em si mesmo, a inteira verdade. Nós experimentamos todos eles como fruto da obra de Cristo sobre a cruz, e não podemos ignorar nenhum sequer. Uma porta e um caminho. Reconhecemos que existe um certo número de essas fases na vida e na experiência do crente, e observaremos agora outro fato, ainda que estas fases não sejam sempre necessariamente experimentadas numa ordem fixa e precisa, elas parecem porém estar marcadas de pontos e características que se repetem. Quais são estas características? Existe, antes que nada, a revelação. Como já vimos, a revelação precede sempre a fé e a experiência. Com sua palavra Deus abre nossos olhos à verdade de um fato que concerne seu Filho e depois, se nos apropriarmos dele pela fé, esse fato se converte em real em nossa vida. Nós temos então a revelação, que é objetiva. A experiência, que é subjetiva. Observamos, a seguir, que uma semelhante experiência toma habitualmente a dupla forma de uma crise, seguida de um aperfeiçoamento contínuo. É muito útil compreender isto sob a figura com que John Bunyan nos apresenta a porta estreita, pela qual o cristiano entrou no caminho estreito. O Senhor Jesus falou desta porta e desta via que conduz à vida. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontrem, e a experiência confirma as suas palavras. Temos então a revelação, a experiência, uma porta estreita, a crise, um caminho estreito, sucessivo. Tomemos agora algum dos temas que examinamos, e vejamos como este quadro nos ajuda a compreendê-los. Começaremos com a nossa justificação e o nosso novo nascimento. Tudo isto começa com a revelação do Senhor Jesus em sua obra de expiação dos nossos pecados sobre a cruz. Esta revelação será seguida da crise do arrependimento e de fé, a porta estreita, pela qual somos inicialmente acercados a Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto,
Este primeiro passo nos conduz a um estado de constante amizade com Ele, a via estreita, pela qual nos é garantido cada dia, sempre mediante seu sangue precioso, o acesso à vida. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, e, quando chegamos à liberação do pecado, temos ainda 3 passos, a obra de revelação cumprida pelo Espírito Santo, ou seja, o saber de Romanos 6:06, a crise de fé, o considerai-vos como mortos de Romanos 6:11, e o contínuo e sucessivo progresso na consagração, ou seja, apresenta-vos a Deus, sobre o fundamento de um caminho e novidade de vida. Consideremos então o dom do Espírito Santo. Também isso começa com uma visão nova do Senhor Jesus, elevado sobre o trono que acaba com a dupla experiência do Espírito derramado sobre nós, e do Espírito que mora em nós. E finalmente, chegando ao problema de agradar a Deus, nos encontramos ainda com a necessidade de luz espiritual, a fim que possamos compreender o valor da obra da cruz a respeito da carne, toda a vida egoísta do homem. Se aceitarmos esta obra por fé, entramos na experiência da porta estreita, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, com a qual começamos por cessar de fazer, e aceitamos por fé a ação poderosa da vida de Cristo para satisfazer em nós as exigências práticas de Deus. É desde aqui que entramos no caminho estreito, uma via de obediência ao Espírito. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O exemplo não é idêntico em cada caso e devemos prestar atenção a não impor ao Espírito Santo um plano de ação rígido, mas talvez cada experiência nova poderá apresentar-se a nós, mais ou menos, segundo estes lineamentos. Será certamente necessário que nossos olhos se abram desde o princípio sobre os novos aspectos de Cristo e de sua obra completada, a fé abrirá depois a porta para o novo caminho. Lembrem-se também que a nossa subdivisão da experiência cristã em seus diversos aspectos, a justificação, o novo nascimento, o dom do Espírito, a liberação, a santificação, foi feita para que compreendamos tudo mais claramente. Isto não significa que estas etapas devam absolutamente seguir-se umas às outras sempre numa ordem pré-estabelecida. De fato, nos é dada desde o princípio uma apresentação completa de Cristo e de sua cruz, podemos entrar em possessão de experiências muito ricas desde o primeiro dia de nossa vida cristã, mesmo que seu significado mais profundo não nos seja ainda revelado, porque o será mais tarde. Que possa toda a predicação do Evangelho ser realizada assim. Uma coisa é verdadeira, a revelação precede sempre a fé. Ver e crer são 2 princípios que regulam a vida cristã. Quando nós vemos alguma coisa que Deus cumpriu em Cristo, respondemos naturalmente, obrigado, Senhor, e a fé se segue espontaneamente. A revelação é sempre a obra do Espírito Santo, que nos é entregue a fim que, acompanhando-nos e fazendo-nos compreender as Escrituras, nos guie em toda a verdade. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Contemos com ele porque está aqui para isto. E quando devamos superar dificuldades como a falta de compreensão ou a falta de fé, levemo-las diretamente ao Senhor, dizendo, Senhor, abre meus olhos. Senhor, ajuda-me em minha incredulidade. Não seremos nunca desapontados. Os 4 aspectos da obra de Cristo sobre a cruz. Estamos agora em condições de avançar um passo, para considerar a grandeza e a profundidade infinita da obra da cruz do Senhor Jesus. À luz da experiência cristã, e com o objetivo de analisar esta obra, nos resultará talvez útil reconhecer 4 aspectos da obra redentora de Deus. Mas, enquanto fazemos, é necessário ter bem presente que a cruz de Cristo é uma única obra divina e não uma sequência de obras. Um dia, na Judéia, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e está agora exaltado pela destra de Deus. A obra foi cumprida e não há necessidade de ser repetida, nem pode ser agregado nada a ela. Dos 4 aspectos da cruz que agora mencionaremos, já examinamos 3 detalhadamente. O último será estudado nos capítulos seguintes do nosso estudo. Podemos, entretanto, resumi-los brevemente deste modo. O sangue de Cristo que age a respeito dos pecados e da culpa. A cruz de Cristo que age a respeito do pecado, da carne e do homem natural. A vida de Cristo, que se transmite ao homem, o regenera e o fortifica.
a ação da morte, no homem natural, a fim que a vida que habita nele possa manifestar-se progressivamente. Os primeiros destes aspectos têm o caráter de reparação. Eles estão ligados à demolição da obra de Satanás e à destruição do pecado do homem. Os dois últimos são positivos e se relacionam mais diretamente com o cumprimento do desígnio de Deus. Os dois primeiros são necessários para recuperar o que Adão tinha perdido em sua queda. Os dois últimos devem fazer-nos entrar em possessão e levar a nós aquilo que Adão nunca teve. Vemos assim que tudo aquilo que o Senhor cumpriu em sua morte e em sua ressurreição compreende ao mesmo tempo uma obra que proveu a redenção do homem e uma obra que rendeu possível o cumprimento do desígnio de Deus. Nos detivemos bastante, nos capítulos precedentes, sobre dois aspectos da morte de Cristo, representados pelo sangue vertido para os pecados e a culpa, e pela cruz erigida à causa do pecado e da carne. Em nosso estudo sobre o desígnio de Deus consideramos brevemente o terceiro aspecto, aquele que Cristo prefigurou na espiga de grão, no último capítulo. Considerando a Cristo como a nossa vida, fomos conduzidos a experimentar alguma coisa de sua realização prática. Antes, porém, de chegar ao quarto aspecto, que chamarei carregar a cruz, devemos dizer alguma coisa mais sobre este quarto aspecto, vale dizer, sobre a ação da vida de ressurreição de Cristo no transmitir-se ao homem, no dar-lhe força para o serviço de Deus. Falamos já do desígnio de Deus na criação, e dissemos que ele compreendia muito mais que aquilo que Adão pode jamais degustar. Qual era este desígnio? Deus desejava uma espécie de homens, cada um dos quais recebesse como dom um espírito, por meio do qual fosse possível a comunhão com ele, que é espírito. Esta raça, possuindo a vida própria de Deus, devia cooperar com ele no cumprimento de seu plano eterno, dominando todas as rebeliões possíveis do inimigo e destruindo suas obras malvadas. Este era o grande plano de Deus. Como poderá, agora, ser realizado? A resposta está ainda na morte do Senhor Jesus. Essa é uma morte poderosa, que vai muito além da conquista de uma posição perdida, porque por ela não somente os pecados e o velho homem foram eliminados, mas foi introduzida alguma coisa infinitamente maior e definitiva. O amor de Cristo. É necessário agora ter diante de nós dois parágrafos da Palavra de Deus, um extraído de Gênesis 2 e o outro de Efésios 5. Considerados juntos, têm enorme importância para o nosso estudo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Temos, em Efésios 5, o único capítulo da Bíblia que nos explica a passagem de Gênesis 2. Aquele da carta aos Efésios é certamente muito importante, se refletirmos um pouco. Estou me referindo ao que contém estas palavras, Cristo amou a igreja. Há aqui alguma coisa infinitamente preciosa. Fomos ensinados a considerar-nos como pecadores que têm a necessidade de ser resgatados. Por muitas gerações este ensino impregnou o nosso espírito, e nos agradecemos o Senhor por isto, porque é o nosso princípio, mas não é o que Deus pretendia que se realizasse no final. Deus nos fala aqui mais bem de uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Demasiado a miúde pensamos na igreja simplesmente como um conjunto de pecadores salvos. Ela é isso, e nós consideramos os dois termos como equivalente, como se ela fosse como isto, mas a igreja é muito mais que isto. Pecadores salvos, nesta expressão temos todo o velho transfundo do pecado e da queda, mas, aos olhos de Deus, a igreja é uma criação divina em seu Filho. O primeiro termo é essencialmente individual, o segundo nos apresenta um corpo constituído. O primeiro nos mostra um fato negativo que pertence ao passado, o segundo, um fato positivo que tende ao futuro. O desígnio eterno está na mente de Deus desde toda a eternidade, tem a ver com seu Filho e tem como fim que o Filho tenha um corpo para manifestar sua vida.
Visto desde esta perspectiva, ou seja aquela do coração de Deus, a igreja é alguma coisa que supera o pecado e não foi mais tocada por ele. Temos assim, na Epístola aos Efésios, um aspecto da morte do Senhor Jesus que não encontramos expresso tão claramente em nenhum outro texto. Na carta aos Romanos, as coisas são consideradas desde o ponto de vista do homem e de sua queda, e partindo da frase Cristo morreu pelos ímpios, pecadores, inimigos, somos conduzidos progressivamente, Romanos 5, 6, 10, ao amor de Cristo. Ao contrário, na Epístola aos Efésios o ponto de vista é o de Deus, antes da criação do mundo, e o coração do Evangelho é, Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim, em Romanos temos nós pecamos e a mensagem diz respeito ao amor de Deus pelos pecadores, enquanto em Efésios temos, Cristo amou e o amor que aqui encontramos é o do esposo pela esposa. Este parágrafo não tem a ver com a expiação do pecado, mas com a criação da Igreja, da qual nos é dito, e a si mesmo se entregou por ela. Existe assim na morte do Senhor Jesus um aspecto inteiramente positivo, no qual fica em evidência o amor pela sua Igreja, e onde não figura diretamente a questão do pecado e dos pecadores. Para melhor ressaltar este aspecto, Paulo adota como ilustrações o fato de Gênesis 2. Mas este é um dos parágrafos mais belos da palavra de Deus, e se os nossos olhos foram abertos para vê-lo, seremos certamente impulsionados à adoração. Partindo de Gênesis 3, das vestes de pele até o sacrifício de Abel, e daí através de todo o Antigo Testamento, acharemos numerosos símbolos que representam a morte do Senhor Jesus sob o seu aspecto de expiação pelo pecado. Ainda assim, o apóstolo não se refere aqui a nenhum desses tipos de sua morte, mas unicamente a este de Gênesis 2. Observemos bem e lembremos que o pecado aparece só em Gênesis 3. No Antigo Testamento, um símbolo da morte de Cristo que não tem nada a ver com o pecado, porque não segue a queda, mas a precede, e está aqui em Gênesis 2. Detenhamo-nos neste ponto por um instante. Podemos dizer que Deus fez cair sobre Adão um profundo sono porque Eva tinha cometido um grave pecado? É o que encontramos aqui? Certamente que não, porque Eva não tinha ainda sido criada. Não existia ainda nenhuma exigência moral, de fato, nenhum problema. Não, Adão foi adormecido com a intenção bem determinada de tirar alguma coisa dele para formar um outro ser como ele. Seu sono não foi causado por nenhum pecado de Eva, mas para sua existência. Eis o que nos ensina este fragmento. Esta experiência de Adão tinha como objetivo a criação de Eva, como uma coisa determinada pelo conselho divino. Deus queria uma isha. Ele fez cair o sono sobre o homem, pegou uma de suas costelas, fez uma isha, mulher, e a apresentou ao homem. Este é o quadro que Deus nos apresenta. Ele preanuncia um aspecto da morte do Senhor Jesus, que não se refere à expiação do pecado, mas que corresponde àquilo que é dito sobre o sono de Adão, neste capítulo. Deus me livre de afirmar que o Senhor Jesus não morreu com vista à expiação. Deus seja louvado! Ele morreu mesmo com este objetivo. Mas devemos lembrar-nos que hoje somos o objeto da situação de que se fala em Efésios 5, e não daquela de Gênesis 2. A Epístola aos Efésios foi escrita depois da queda, para homens que tinham sofrido por causa dela, e aqui achamos não somente o desígnio de Deus na criação, mas também as cicatrizes da queda, pois de outra forma não teria sido necessário mencionar as máculas e rugas. Porque estamos ainda sobre esta terra e a queda é um fato histórico, é necessária a redenção, mas devemos sempre considerar a redenção como uma instrução, uma medida de emergência que se fez necessária a causa de uma ruptura catastrófica na linha direta do desígnio de Deus. A redenção é tão grande, tão maravilhosa, que ocupa um imenso lugar em nossa visão, mas Deus nos diz para não considerarmos a redenção como uma coisa única, como se o homem tivesse sido criado para ser resgatado. A queda foi realmente um trágico derrubamento no desígnio de Deus, e a expiação uma reparação abençoada, pela qual os nossos pecados foram cancelados, e nós fomos restabelecidos em nossa posição perante Deus. Mas, uma vez cumprida esta obra, falta ainda uma outra para ser realizada, porque somos conduzidos a possuir o que Adão nunca conheceu, para dar ao Senhor aquilo que seu coração almeja. Porque Deus nunca abandonou o desígnio representado por aquela linha perfeita. Adão nunca entrou em possessão da vida de Deus, como é prefigurada na árvore da vida.
mas a causa da obra única que o Senhor Jesus cumpriu em sua morte e ressurreição, e devemos ainda ressaltar que tudo isso é uma única obra, a sua vida foi entregue para ser nossa pela fé, e nós recebemos mais do que Adão tinha jamais possuído. O verdadeiro desígnio de Deus se cumpre em nós quando recebemos Cristo como nossa vida. Deus fez cair Adão num sono profundo. Lembremos que é dito aos crentes que eles adormecem, e não que morrem. Por quê? Porque lá, onde é mencionada a morte, apresenta-se sempre no fundo o pecado. Em Gênesis 3 se diz que o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou a morte, mas o sono de Adão precedeu tudo isto. Assim a figura que temos aqui do Senhor Jesus é diferente de todas as outras figuras do Antigo Testamento. Quando se trata do pecado e da expiação, é preciso imolar um cordeiro ou um bezerro, mas aqui Adão não foi colocado na morte, senão somente adormecido para voltar a acordar. Assim ele figura uma morte que não é imputável ao pecado, mas que tem como objetivo desenvolvimento na ressurreição. Devemos observar que Eva não foi criada como uma entidade diferente, com uma criação separada, paralela à de Adão. Adão dormia e Eva foi tirada dele. Nesta mesma forma Deus criou a igreja. O segundo homem de Deus acordou de seu sono, e sua igreja foi criada nele para tomar a vida dele, e manifestar a vida da ressurreição. Deus tem um filho, o seu unigênito, e deseja que este filho tenha irmãos. Ele deve mudar a sua qualidade de filho único por aquela de primogênito para que, em vez de um filho único, Deus tenha muitos filhos. Uma espiga de grão morreu e muitos grãos germinarão. O primeiro grãozinho foi, uma vez, o único grãozinho, agora se converteu no primeiro de muitos grãozinhos. O Senhor Jesus depôs sua vida e essa vida emergiu em muitas vidas. Estas são as figuras bíblicas que utilizamos até aqui, em nosso estudo, para demonstrar esta verdade. Ora, na figura de Eva o singular tomará o lugar do plural. O fruto da cruz é uma única pessoa, uma esposa para o filho. Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Um único sacrifício vivente. Dizemos que a Epístola aos Efésios, no capítulo 5, nos apresenta um aspecto da morte de Cristo que, numa certa medida, é diferente daquilo que estudamos na carta aos Romanos. Ainda assim, este aspecto é o ponto essencial ao qual tende o nosso estudo desta carta e a ele este estudo nos conduz, como veremos em seguida, porque a redenção nos volta a levar ao desígnio original de Deus. No capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Paulo nos fala de Cristo como do Filho primogênito entre muitos filhos de Deus que o Espírito conduz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vemos aqui que a justificação nos conduz à glória, uma glória que se expressa não em um ou em outro indivíduo separado, mas em uma pluralidade, num conjunto corpóreo, que ao mesmo tempo manifesta a imagem de um só. E este motivo de nossa redenção nos é apresentado a seguir, como vimos, no amor de Cristo pelos seus, que é o objeto dos últimos versículos do capítulo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o que está aqui implícito, neste 8º capítulo, converte-se em explícito quando chegamos ao capítulo 12, cujo tema é precisamente o corpo de Cristo. Depois dos 8 primeiros capítulos da carta aos Romanos, que estudamos, segue-se um parêntese no qual Paulo, antes de resumir o objeto dos primeiros capítulos, começa a falar das vias soberanas de Deus a respeito de Israel. Assim, de acordo com o objeto de que nos ocupamos agora, o argumento do capítulo 12 segue-se ao do capítulo 8, e não ao do capítulo 11. Podemos muito simplesmente resumir a mensagem destes capítulos como se segue.
os nossos pecados foram perdoados. Capítulo 5, nós morremos com Cristo. Capítulo 6, somos por natureza completamente incapazes. Capítulo 7, portanto confiamos no Espírito que mora em nós. Capítulo 8. Depois disto, as consequências, nós formamos um só corpo em Cristo. Capítulo 12. Eis o resultado lógico de tudo que tem precedido, e o ponto-chave para onde tudo converge. Este capítulo 12 aos Romanos, como aqueles que o seguem, contém ensinos de ordem prática para a nossa vida. Paulo nos introduz com um novo apelo à consagração. No capítulo diz, mas apresentai-vos a Deus, como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Mas agora, no capítulo 12 o acento é um pouco diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este novo apelo à consagração está dirigido a nós como que irmãos, religando-nos no pensamento, aos muitos irmãos do capítulo 8. É um apelo que nos pede de realizar todos juntos um passo de fé, que nos incita a apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Isto ultrapassa o que é puramente individual, porque implica a participação num todo. A apresentação é pessoal, mas o sacrifício é coletivo, é um único sacrifício. O serviço consciente a Deus é um serviço para cumprirmos juntos. Não devemos nunca pensar que nosso trabalho não seja necessário, porque ainda que só contribuísse ao único serviço, Deus estaria satisfeito. E através de um serviço deste tipo, nós discernimos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou bem, em outros termos, percebemos o lugar que ocupamos no desígnio eterno de Deus, em Jesus Cristo. Assim o apelo de Paulo dirigido a cada um dentre vós deve ser entendido à luz desta nova realidade divina, que assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. E, sobre este fundamento, seguem-se os ensinos práticos. O instrumento por meio do qual o Senhor Jesus pode revelar-se a esta geração não é o indivíduo, mas o corpo. Certamente Deus destinou a cada um uma medida de fé, mas sozinho e isolado, o homem não poderá nunca cumprir o desígnio de Deus. É necessário um corpo inteiro para alcançar a estatura perfeita de Cristo e para manifestar sua glória. Assim, em Romanos 12, 3, 6, Paulo extrai da figura do corpo humano a lição de nossa inteira dependência. Os cristãos singulares não são o corpo, eles são os membros do corpo. No corpo humano, os membros não têm todos a mesma função, a orelha não pode acreditar de ser um olho, a oração, por fervorosa que seja, não poderá nunca obter a visão para o ouvido, porém, todo o corpo vê por meio do olho. Assim, falando em sentido figurado, eu posso ter somente o dom do ouvido, mas poderei ver por meio de outros que têm o dom da vista, ou talvez eu possa caminhar, mas não trabalhar, e então recebo a ajuda das mãos. Um comportamento demasiado comum a respeito das coisas do Senhor é o de pensar, o que eu sou, sou, e o que não sou, não sou, e posso muito bem fazer menos, mas em Cristo as coisas que não sabemos, outros as conhecem e por meio deles nós podemos conhecê-las e rejubilar-nos. Permitam-me remarcar o fato que este não é o único pensamento reconfortante, é um elemento vital da vida dos filhos de Deus. Não podemos fazer a menos uns pelos outros. Por isto a comunhão na oração é tão importante. A oração conjunta incrementa o corpo, como se vê claramente em Mateus 18, 19, 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pode não ser suficiente que eu confie sozinho no Senhor, é necessário que confie nele junto com os outros. É necessário que aprenda a dizer, Pai Nosso sobre o fundamento da unidade com o corpo, porque não servirei para nada sem a ajuda do corpo. No que faz ao serviço isto é ainda mais evidente. Sozinho, eu, não posso servir o Senhor com eficácia, e Ele não me poupará nenhuma dificuldade para me fazer ver isso. Ele porá fim a todas as coisas, permitirá que as portas se fechem e me deixará bater em vão a cabeça contra a parede, até que eu tenha aprendido que necessito do auxílio do corpo tanto como do Senhor. Porque a vida de Cristo é a vida do corpo, e os seus dons nos acordaram para que cooperemos com a edificação do corpo.
O corpo não é uma imagem, é um fato. A Bíblia não diz que a igreja seja similar a um corpo, mas que ela é o corpo de Cristo. Nós, que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo e somos todos membros os uns dos outros. Todos os membros reunidos são um único corpo porque todos participam de sua vida, como se ele se subdividisse entre seus membros. Eu estava, um dia, com um grupo de crentes chineses que tinham dificuldade para compreender como o corpo pudesse ser um, quando aqueles que o compõem são tantos homens e mulheres distantes e separados. Um domingo eu estava a ponto de partir o pão para a ceia do Senhor, mas antes atraí a atenção deles sobre aquele pão. A seguir, depois que ele foi distribuído e comido, fiz observar a eles que, ainda tendo repartido todo entre todos eles, continuava a ser um pão e não muitos pães. O pão havia sido dividido, mas Cristo não é dividido nem sequer no sentido em que o pão tinha sido. Ele continua a ser um único Espírito em nós, e nós somos todos um nele. Este é o verdadeiro oposto da condição natural do homem. Em Adão eu possuo a vida de Adão, mas essa vida é essencialmente individual. Não existe nenhuma união ou irmandade com o pecado, mas somente interesse pessoal e desconfiança a respeito aos outros. Mas quando avanço com o Senhor, não demoro em descobrir que o problema do meu pecado e de minha força natural deve ser resolvido, mas que ainda existe um outro problema, o da minha vida individual, daquela vida que é autossuficiente e não reconhece sua necessidade de união com o corpo. Posso ter achado a solução dos problemas do pecado e da carne e permanecer um teimoso individualista. Desejo santidade e vitória e conseguir muito fruto para mim pessoalmente, à margem das tentativas mais puras, mas semelhante comportamento ignora o corpo, e não pode dar satisfação a Deus. Ele deve então agir em mim também nisto, de outro modo eu ficarei em oposição à sua vontade. Deus não me censura por ser um indivíduo, mas condena o meu individualismo. A sua maior dor não é a divisão e a denominação externa que divide a sua igreja, mas nossos próprios corações individualistas. Sim, é necessário que a cruz realize sua obra em mim, lembrando-me que estou morto em Cristo para a velha vida independente que herdei de Adão, e que na ressurreição me converti não somente num crente individual em Cristo, mas num membro do seu corpo. Existe uma grande diferença entre estas duas coisas. Quando tenha compreendido isto, deverei logo acabar de vez com a minha independência e deverei procurar irmandade. A vida de Cristo em mim me impelirá rumo à vida do Cristo nos outros. Não poderei mais continuar um caminho individual. O ciúme desaparecerá, a rivalidade cairá, a obra privada cessará. Os meus interesses, as minhas ambições, as minhas preferências, tudo isso desaparecerá. Pouco importará quem entre nós cumprirá a obra. Tudo quanto importará será que o corpo cresça. Eu disse, quando tenho entendido isto. É exatamente o que é necessário, ver o corpo de Cristo como uma outra grande realidade divina, ter assimilado em nosso espírito, por revelação celestial, que nós que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Somente o Espírito pode fazer-nos compreender completamente este significado, mas quando faz transtorna a nossa vida e o nosso trabalho. Mais que vencedores em virtude de Cristo. Nós conhecemos somente a história depois da queda. Deus a vê desde o princípio. Havia alguma coisa em seu desígnio antes da queda e, no futuro, esta realidade será plenamente cumprida. Deus sabia todo acerca do pecado e da redenção, ainda assim, em seu grande plano com vistas à igreja, que nos foi apresentado em Gênesis 2, o pecado não aparece para nada. É como se, falando em termos limitados, Deus tivesse pulado com um pensamento toda a história da redenção, e visse agora a igreja na eternidade futura, tendo um ministério e uma história, futura, completamente fora do pecado e inteiramente de Deus. É o corpo de Cristo na glória, sem nenhuma referência ao homem caído, mas referente só ao homem que é a imagem do Filho do homem glorificado. Esta é a igreja que satisfaz o coração de Deus e que chegou à soberania. Em Efésios 5 nos encontramos de cheio na história da redenção, porém, pela sua graça, temos ainda diante o eterno desígnio de Deus, expresso na afirmação que Ele nos dará uma igreja gloriosa. Agora observamos que a igreja, contaminada pela queda, tem necessidade de ser preparada com a água da vida e com a palavra que purifica para ser apresentada a Cristo em sua glória. Porque existem nela defeitos aos quais é preciso remediar e feridas que é necessário curar. Ainda assim,
Quão preciosa é a promessa e como são ricas de graça as palavras que a descrevem, sem mácula, as cicatrizes do pecado, cuja própria história é esquecida, sem ruga, as marcas da idade e do tempo perdido, que são canceladas porque tudo foi agora reparado e tudo é novo, irrepreensível, de forma que nem Satanás, nem os homens podem achar nela nenhuma base de acusação. Eis aqui aonde temos chegado. O tempo corre para fim, e o poder de Satanás é maior do que nunca. Nós devemos lutar contra os anjos, as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, os quais estão decididos a combater e destruir a obra de Deus em nós, tentando por todos os médios de acusar os eleitos de Deus. Sozinhos não poderemos afrontar semelhantes adversários, mas o que não podemos fazer sozinhos, pode fazê-lo a Igreja. O pecado, a fé em nós mesmos e o individualismo foram os golpes mestres que Satanás levou ao coração do plano de Deus para o homem, porém, na cruz, Deus anulou seus efeitos. Quando depositamos a nossa fé naquilo que Ele tem cumprido em Deus que justifica e em Jesus Cruz que morreu, Romanos 8:33-34, formamos uma barreira contra a qual as portas do inferno não poderão prevalecer. Nós, a Igreja, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou,